Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cultura. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Bom, vamos iniciar uma nova série na igreja chamada O Poder de Deus, que é inspirado no livro de Romanos, tá? É super importante a gente entender sobre o livro de Romanos. Eu vou pedir para vocês abrirem já comigo lá em Romanos capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Vou fazer uma introdução para aquilo que a gente vai construir ao longo desses próximos domingos. Bom, a primeira observação que a gente pode trazer sobre o livro de Romanos é o principal livro, não apenas doutrinário, mas um livro onde mostra de maneira prática a vida do cristão. É a maior carta das cartas paulíneas, é a maior carta que nós encontramos aqui de todas as outras cartas, como Coríntios, Efésios, a carta endereçada a Timóteo ou a Tito ou qualquer outro que seja. Nós vemos que Paulo ele é muito didático e ele sintetiza, né, o ensino da fé cristã nesse livro, ok? Romanos capítulo 1, verso 1 ao 7. Lembrando que é importante que a gente faça anotação de tudo aquilo que a gente vai receber da parte do Senhor para nós não esquecermos as palavras que Deus quer liberar sobre a nossa vida. Romanos capítulo 1, verso 1 ao 7, vai dizer assim: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele prometeu previamente por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca do seu filho, que segundo a natureza humana era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado com poder Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele, recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Querido Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, pedimos a tua graça, pedimos, Deus, a revelação do teu Espírito sobre nosso coração, sobre a nossa mente, acerca daquilo que nós vamos mergulhar nesses dias, Deus. Senhor, libera sobre nós mais uma vez, espírito de revelação e de sabedoria, para que nós sejamos transformados de glória em glória pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o versículo que deu base para essa série está lá no versículo 16. Vai lá comigo. Diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Repete comigo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos mais uma vez. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? A primeira vez que eu ouvi esse versículo foi numa célula liderada pelo meu irmão Wallace, quando eu estava desviado. Eu estava voltando do Rio de Janeiro. Eu lembro que eu estava com a cabeça a mil e eu mandei uma mensagem para ele. Não sei se eu liguei. Eu falei assim: cara, onde você tá? Ele falou: tô na célula, aqui no Campo Limpo. Eu falei: beleza, tô indo para aí agora. E eu lembro que quando eu cheguei naquela célula, o versículo que estava sendo tratado era sobre não me envergonho do evangelho. E aí foi perguntado: alguém aqui sente vergonha de Bíblia? Sente vergonha de igreja? Eu falei assim: eu tenho vergonha dos crentes. Eu tenho vergonha, sabe, de abrir Bíblia, falar de Jesus e tal. Mas, obviamente, perdido, imaturo, inconsequente, rebelde, mal. Obviamente não tinha a mentalidade de Cristo. Obviamente a gente fala coisas desse tipo. Mas, aqui, o interessante é que ele está falando sobre o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação. Do que trata a Bíblia, irmão? A Bíblia fala do evangelho. Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós somos é o evangelho de Deus. A Bíblia, ela tem um evangelho. Muitos têm a Bíblia, mas poucos têm um evangelho. O que é um evangelho? É uma boa notícia. Mas antes de nós pregarmos a boa notícia, nós precisamos enfatizar as má notícias. O homem é mau.
Tanto é que o livro, só fazendo de forma um pouco didática aqui para a gente se atentar sobre esse tema todo, o primeiro capítulo, ele vai falar sobre a justificação pela fé. Vai falar sobre a questão de Paulo que anseia visitar a igreja de Roma. Também ele fala da ira de Deus com a humanidade. Existe o que nós chamamos na teologia da universalidade do pecado. Repete comigo, universalidade do pecado. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Sabe uma coisa interessante? Versículo 18 fala assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Por exemplo, alguma pessoa me perguntou: pastor, a pessoa no Antigo Testamento não conheceu a Cristo de verdade, ela pode não ter sido salva? Falei, sim. Mas Cristo foi revelado no Antigo Testamento. Pastor, aí ele foi mais longe. Pastor, um índio que nunca ouviu falar de Jesus, ele pode ser salvo? E se ele morreu, ele não ouviu falar de Jesus, como responder uma pergunta como essa, que é complexa? E a Bíblia já traz aqui, nesse capítulo 1, que os céus declaram a glória de Deus. Todos são indesculpáveis. Não tem essa ideia de alguém chegar no céu e falar assim: nossa, ninguém pregou o evangelho para mim. Nossa, lá não tá bom, eu nunca ouvi falar do evangelho. Tô lá nos cafundós do Judas, nunca ouvi falar do evangelho. E todos são indesculpáveis. Porque a terra declara, os céus e a terra declaram a glória de Deus. Todos são indesculpáveis. Claro que o nosso papel, obviamente, é pregar o evangelho. Todo discípulo, amém? Todo discípulo tem esse chamado. Se você não está cumprindo isso, você está desobedecendo a grande comissão. E quando não é a grande comissão, é a grande omissão. Nós estamos omitindo o chamado de Deus. Mas vamos lá. Olha só. Então, qual é o tema central aqui do livro de Romanos? Justificação pela fé. Sabe, se você perguntar para um cristão de 10, 20 anos o que é justificação, ele não sabe responder. E é uma das principais doutrinas do evangelho. Não sabe. Sabe por quê? Sabe qual é o problema? Muitos de nós, eu incluo nessa, durante 8 anos, mais de 10 anos da minha vida, só ouvindo lorota. Se perguntasse para mim, há uns tempos atrás, o que era justificação pela fé, eu não saberia responder. Que é evangelho? Ah, é uma boa notícia. Ficava só nisso. Porque a gente passou a vida inteira só ouvindo lorota, só um evangelho raso e superficial. E a gente não se aprofundava nisso. Não se aprofundava no entendimento. O que é justificação? Justificação é alguém que se tornou injusto para que você se tornasse justo. Você não é justo, você não é bom. Você não é incrível, você não é maravilhoso, você não pode, você não consegue. Somente a obra de Cristo na cruz foi capaz de nos justificar. Por quê? O tema da justificação é importante. Porque aqui eles falam assim: mas eu obedeço à lei. A lei não tem poder para te salvar. A lei só tem um poder para mostrar para você que você é pecador. Quanto mais nós entendemos, quanto mais a palavra de Deus é revelada, mais fica claro para nós o quanto nós carecemos da glória de Deus. Então Paulo traz o tema central aqui, a justificação pela fé. Mas obviamente é o evangelho. Porque é o evangelho a justificação. Quem está fazendo, ou já fez ali o Raízes, tem uma aula que a gente só aborda sobre o evangelho num módulo. E dentro desse módulo tem uma aula chamada redenção. A redenção é muito bem construída para que a gente entenda por que nós somos salvos e do que nós somos salvos. Outro ponto importante nessa introdução: quando e onde Paulo escreveu essa carta? Ele escreveu em Coríntios. Muitos pensam que ele escreveu em Roma. Não. Paulo nunca antes pisou em Roma. Paulo não conhecia Roma, nunca foi em Roma. Mas ele escreveu em Coríntios para os romanos, provavelmente no ano 56 ou 57 depois de Cristo. Cristo tinha morrido aos 33 anos de idade, então vamos colocar aí uns 20 e poucos anos de idade. Paulo, então, ele escreve a igreja de Roma. E não foi Paulo que plantou a igreja de Roma. Paulo, ele era um plantador de igreja, mas não foi ele que plantou a igreja. Se nós olharmos na última parte de Paulo, ele está saudando os amigos dele. Então, provavelmente, essas pessoas ali que ele está agradecendo foram os plantadores daquela igreja de Roma. E qual é o contexto histórico? O contexto histórico é que
Paulo nunca antes tinha visitado Roma, então ele escreve depois de levantar ofertas para os irmãos lá de Jerusalém. E então ele planejava visitar Roma e de Roma partir para a Espanha com a ajuda dos romanos. Então ele precisava ali dessa conexão com os romanos para que Roma, próximo da Espanha, aqueles irmãos pudessem ajudar financeiramente de alguma forma ali a viagem missionária de Paulo. Outro ponto importante também da carta de Romanos é que Agostinho de Hipona, quem já falar de Agostinho de Hipona? Agostinho de Hipona foi um pai da fé, da igreja, e ele se converteu lendo a carta aos Romanos, principalmente os versículos, capítulo de 13, versículo 13 ao 14. Agostinho de Hipona, depois você procura e leia sobre isso, ele foi um pai da fé. Outro também, que é mais conhecido, né, que é Martinho Lutero. Alguém conhece Martinho Lutero aqui? Martinho Lutero se converteu de verdade mesmo a partir da leitura de Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Quando ele viu que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não é por obras, não é pela lei, mas é pela graça de Deus. Porque se você baseia a tua fé em obediência à obra, às suas obras, você não tem capacidade de ser salvo. Porque a única coisa que nos salvou foi a obra de Cristo na cruz. Não foi a obra do Hugo, não foi a obra do Tony, não foi a obra do Diego, não foi a obra de ninguém. A obra de Cristo nos salvou. Então, as pessoas querem obter a salvação através daquilo que elas estão fazendo. Então, quanto mais ela fizer, quanto mais reconhecimento ela tiver das pessoas, quanto mais visibilidade, quanto mais importância ela tiver, ela acredita que através dela ela vai ser salva. Não. Não é pela tua habilidade, não é pela tua inteligência, não é pelo teu intelecto, não é por aquilo que você faz, não é por aquilo que você tem, mas é pela obra de Cristo na cruz do Calvário que nos salvou. Do quê? Do pecado. Não somente do pecado, como nós vamos ler a carta, mas principalmente nós fomos salvos da ira vindoura de Deus. Aqui a gente já bate de frente com os pregadores da hipergraça, dizendo que Jesus aboliu a ira de Deus e por isso você pode continuar pecando à vontade, porque afinal você já está salvo. É uma grande mentira, uma grande heresia que tem levado muitas pessoas para o inferno. Essa é uma grande verdade. Bom, avançando aqui. Nós vemos que também o livro de Romanos é dividido em duas partes. A primeira parte, que é do capítulo 1 ao 11, está tratando da doutrina da igreja, os princípios da doutrina da igreja. Principalmente ao que ele está enfocando aqui, que é a justificação. A justificação. Na segunda parte, ele está falando da aplicação dessa doutrina, do capítulo 12 ao 16. Nessa primeira parte, Paulo está falando da centralidade da pessoa de Cristo. Também ele fala que antes de apresentar as boas novas, é necessário apresentar as más novas. É quando a gente começa a ler a partir do versículo 18, o negócio começa a ficar apertado para nós. É quando as pessoas começaram a mudar a verdade de Deus pela mentira. Começaram a mudar a natureza do ser humano para algo totalmente depravado. Dentro da teologia, a gente chama também de depravação total do homem. O homem tem a natureza depravada. Quando você encontrar alguém que fala assim, eu sou uma pessoa boa, não faço nada de mal, não mato, não roubo, não adultero, eu sou uma pessoa boa. Ela se está o quê? Justificando. Eu lembro o pastor Luiz Emílio, ele fala o seguinte, quem é bom em justificativa é péssimo em arrependimento. Se a gente começar a justificar as coisas que nós estamos fazendo, principalmente pecado, não dá abertura para que o Espírito Santo venha agir na nossa vida. A autossuficiência tem matado uma geração de pessoas que se acha totalmente independente de Deus. Não preciso de Deus. Eu tenho Deus no meu coração. Eu faço o que eu quiser da minha vida, não faço nada de mal para ninguém. Então eu estou tranquilo, sou uma pessoa boa. Só que não, irmão. Aqui mostra o quanto nós somos pecadores. A lista é grande que ele vai trazendo aqui. E aqui também fala que os moralistas não são diferentes dos pagãos. Quem são os moralistas? Aqueles que estão dentro da igreja. São aqueles que Jesus chama de fariseus. Lembra da parábola do filho pródigo? Jesus ele começa contando, dizendo que os pecadores pararam para ouvir Jesus, enquanto os fariseus estavam reclamando sobre aquilo que Jesus estava ensinando. E aí Jesus então começa a contar a parábola dos
do filho pródigo. Falando do filho mais velho, mais novo, pai, me dá a herança que me pertence. Do filho mais velho, que estava dentro da casa, falando assim, pai, eu nunca te desobedeci. Ou seja, uma pessoa que se considera muito boa, se considera muito santa. Eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço tudo, sempre estou na casa de Deus, faço isso, faço aquilo outro. Isso aqui na Bíblia é chamado de moralistas. São aqueles que se consideram santos, mais santos que os outros. O problema não é ser santo, irmão, porque Paulo chama os irmãos da igreja de santos. Então, quando a gente pega o texto aqui, ele está falando para a igreja de Taboão da Serra, para a igreja de São Paulo, para a igreja de Embu, para a igreja de Itapecerica, aos santos que estão nessas cidades. E ele fala, né? Fala sobre isso. E aí, a gente vê o seguinte, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso aqui é uma má notícia, irmão. Nós pecamos. Não tem um santo sequer para salvar a humanidade. Mas também a gente vê que Paulo, ele começa, depois de mostrar a depravação do homem, ele começa a mostrar e apresentar o evangelho, que é o poder de Deus. Ele começa a apresentar um evangelho puro e simples que tem transformado a nossa vida. E ele começa a dizer que a lei, ela não é capaz de tirar o pecado de nós. A lei, ela tem o poder de mostrar o pecado que é em nós. Por exemplo, alguém já fez raio-x aqui? O que o raio-x faz? Ele passa ali, né, a máquina, se alguém quebrou, no caso, por exemplo, se alguém teve um câncer, então passa ali a máquina de raio-x para ver onde que está o câncer. Mas a máquina de raio-x tira o câncer? Quando alguém quebra uma perna, quebra um braço, passa aquela máquina de raio-x. Aquele raio-x ele vai apresentar o quê? O problema. Vai tirar o problema? Não. Isso é a lei. A lei, ela é o raio-x, mostra para nós ali. Tanto é que Paulo fala que a lei ela é boa. A lei ela é justa. A lei ela foi dada por Deus aos homens para proteger os justos dos injustos. Imagina, irmão, pega essa lei, a lei que a gente tem, por mais que a gente não concorde muito com ela, tira a lei da lei civil, lei criminal que acontece com a sociedade. Vira um caos, não vira? Agora, tira a lei de Deus. Porque Deus deu a lei ao homem. Deus deu a lei ao homem porque o homem havia desobedecido a graça de Deus. Lembra quando Deus chama Moisés, fala para Moisés subir até o Monte Sinai, e lá no Monte Sinai Deus escreve com o seu próprio dedo em tábuas de pedra, quem lembra disso? Mas por que Deus deu a lei ao homem? Porque o homem não desejou obedecer pela graça. Então, se nós desobedecemos a graça de Deus, pelo menos tem a lei para nos refrear. Porque nós sabemos a capacidade destrutiva que nós temos de causar males, não somente para as pessoas, mas também para nós mesmos. Existe a maldade no nosso coração. Mas o livro de Romanos também mostra que por um Adão veio a morte, mas pelo segundo Adão veio a vida, que é Cristo. Então ele fala do primeiro Adão e também fala do segundo Adão. No capítulo 6, uma vez justificados, nós não estamos liberados para pecar. Olha que interessante, porque se alguém começar a pegar as frases de Paulo, vão começar a dizer, então podemos pecar. Nós somos justificados. E fala, não, de maneira alguma. Porque tem pessoas que transformaram a graça de Deus em licença para pecar, e não é isso que Paulo está ensinando. Mas aqui ele mostra que para o pecado nós morremos, para Cristo nós vivemos, amém, irmãos? Por exemplo, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi Paulo escrevendo aos Romanos. Então, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Então, para os crentes, quando a gente falar um pouco de escatologia, não é o juízo. Para os crentes é a recompensa. Os crentes receberão a recompensa e não receberão o juízo da morte eterna. Porque os crentes entregaram sua vida a Cristo. Mas a pergunta é, todos foram salvos? Sim, todos foram salvos. Mas nem todos se entregaram à salvação em Cristo. Então Paulo ensina sobre isso também no capítulo 7. Ele descreve o grande conflito que há dentro de nós, irmãos. Uma espécie de guerra em nosso peito. Que ele fala assim, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Há uma guerra em curso dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Então a gente fica assim, flertando com o pecado, sabe? Flertando com a preguiça, flertando com liberalismo, flertando até mesmo com a própria tentação.
Então Paulo fala assim, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Há uma guerra interna sendo travada todo dia da nossa vida. Quando você levanta, meu irmão, deixa eu falar uma coisa, você é uma ameaça para o reino espiritual. Você é uma ameaça para o reino das trevas. Porque Satanás sabe o potencial que você tem para destruir aquilo que Deus colocou no teu coração. Ele sabe disso. Então ele vem com pensamentos, com angústia, faz uma confusão, uma salada mista na tua cabeça, e aí você fica indeciso, aí você fica perdido, vai para cá, vai para lá. É uma guerra todos os dias entre a carne e o espírito que nós travamos. É por isso que Deus nos chama para a intercessão, nos chama para a oração. Se nós desejamos viver uma vida apática, o diabo só olha para você e fala assim, esse aí nem medo eu tenho. Mas ele sabe quando a gente se levanta, sabe, cheio do Espírito Santo, o quanto Deus pode nos usar para trazer transformação para aqueles que estão ao nosso redor. No capítulo 6 ainda, a Bíblia nos afirma que nós fomos crucificados com Cristo, irmão. Que sepultados com Cristo e ressuscitados com Cristo e estamos assentados nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Paulo também fala sobre isso para a igreja de Éfeso, a respeito disso. Nós já fomos abençoados e estamos assentados nas regiões celestiais contra todos principados e potestades. Isso é uma beleza que ele vai discorrendo no capítulo 6. No capítulo 7, capítulo 8, ele fala da importância do viver do Espírito, que é um capítulo que eu amo demais, que é o capítulo que ele mais fala sobre o Espírito Santo. Ele fala coisas do tipo, por exemplo, se o mesmo Espírito ressuscitou Jesus dos mortos e está dentro de você, não é para você viver uma vida apática, mas é para você viver uma vida fervorosa. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, se ele está dentro de você, ele irá te vivificar. Quem está entendendo isso? E ele começa a falar de uma vida, da importância de viver no Espírito, que é para enfrentar toda a adversidade que a gente vive na semana, irmão. Se a gente não viver uma vida cheia do Espírito Santo na semana, a gente está lascado. Estava conversando esses dias com um irmão que estava passando uma necessidade bem grande, não era nem financeira. Eu falei, cara, imagina, se nós que temos Cristo já é desafiador, já é uma guerra, agora imagina para quem não tem Cristo, meu amigo, o tormento que é. Então, por quê? Nós temos a esperança habitando dentro de nós. Mesmo que as coisas estejam difíceis, nós temos a esperança de que dias melhores virão. Amém? Dias melhores virão. Então nós mantemos o foco. Cara, as coisas não estão da forma como eu esperava, não estão de acordo como eu gostaria de estar, mas eu tenho uma esperança que dias melhores virão. A cada passo que eu dou em obediência à palavra de Deus, as coisas vão se mudando ao meu redor. Só que é uma jornada, não é da noite para o dia. Né? Tem os acelerados, os emocionados acham que, não, beleza, vou sair do culto lá, empoderado, passou, pegou uma palavra e chegar na segunda-feira, tudo. Não é assim. É progressivo. É todo dia, buscando, se alimentando da palavra. Capítulo 9, 10 e 11, Paulo fala especificamente de Israel, do povo. Capítulo 9, ele fala da eleição de Israel. No capítulo 10, ele fala da corrupção de Israel. No capítulo 11, ele fala da restauração e ele aponta para o futuro de Israel, irmão. Deus não esqueceu do seu povo, que é o povo de Israel. Por exemplo, fique sempre antenado com as coisas que acontecem em Israel. Não viva uma vida desorientada sem saber o que está acontecendo. Por quê? O que acontece em Israel é termômetro para o mundo. Se eles estão perseguindo os judeus hoje, amanhã eles vão perseguir os cristãos. Deixa eu te dar um conselho. Assistam o documentário que a Brasil Paralelo acabou de lançar essa semana, que fala do rio do oceano até o mar. Por que eles falam isso? Quem usa muito essa expressão? Os terroristas. Porque eles falam que Israel, do oceano é o mar, que é o oceano Mediterrâneo, e até o mar, que é o do Rio Jordão. Então eles falam que tudo aquilo não é dos judeus, e sim dos palestinos. Que Israel é invasor. Só que deixa eu falar uma coisa. Sabem qual ano que o povo de Israel celebrou? Se eu não me engano, depois me corrijam. O povo de Israel está no ano 5.783. O nosso calendário cristão está no ano de 2024.
O judeu começa a contar a partir da libertação do Egito para entrar na Terra Prometida. 5 mil. Sabe quantos anos tem o Islã? O Islã nasceu depois de 500, 600 anos depois de Cristo. Depois estuda sobre isso. Eu fiquei estudando sobre isso. Dentro do Islã tem 2 ramificações, os xiitas e os sunitas. Já ouviram falar sobre isso? Que a linha radical são os xiitas. Mas só para você ter uma ideia, no filme, no documentário vai mostrar que o Irã, que é o que eles chamam de povo, que tem os tentáculos do terrorismo, ele usa todos esses outros povos. Por exemplo, o Irã, ele é xiita. E aí ele usa todos os outros que não é da mesma linha que eles, que são os sunitas, apenas como manobra de manipulação para colocar todas as nações contra Israel. Porque eles sabem que sozinhos eles não conseguem tirar Israel, mas colocando todas as nações contra Israel, eles conseguem estabelecer o governo deles. Porque qual é o objetivo deles? Que eles conquistem o mundo. E sabe o que no documentário mostra, que é algo que a gente já sabe há muito tempo? Daqui a um tempo, quem for para a Europa, talvez no ano 2050, estará totalmente dominada pelo Islã. E eles falam na cara dos europeus, olha, vocês não querem ter filhos. No documentário mostra, nós temos 10 filhos, daqui a alguns anos, vocês que vão se prostrar diante de nós. Porque tem uma coisa que o cara do muçulmano é paciente. Não é um projeto para agora, é uma construção. Então a gente precisa olhar, não sei se vocês sabem, mas aqui em Taboão da Serra, lá no centro, estão construindo uma grande mesquita. Gigante. Quando vocês passarem lá no centro de Taboão, dá uma olhada. Que era uma rua, não, era a rua próxima de onde a gente tinha o prédio da igreja. Com dinheiro de muçulmanos que vêm de fora. Tem, acho que em Itapecerica, uma grande mesquita que estão construindo lá. Em Santo Amaro, uma grande mesquita. Então, meu amigo, a gente precisa ficar atento às coisas que estão acontecendo. Mas vamos lá, vamos voltar ao texto aqui. Então, Deus não se esqueceu do povo judeu. Os gentios, nós que somos considerados gentios, nós somos chamados de aqui, como diz, os ramos bravos enxertados na videira. Nós não fazemos parte da promessa, mas os gentios, eles foram enxertados, nós éramos os ramos bravos e fomos enxertados. Agora, quando fala da videira, a videira é Israel. E tanto nesse livro de capítulo 11, fala, é uma doxologia, com profundidades e de tamanha riqueza de Deus, que tem um cântico sobre isso. E hoje nós somos a Israel de Deus. Paulo ensina sobre isso. Entretanto, Deus tem um plano para o povo de Israel, que é o povo de Israel mesmo. Mas nós entendemos que hoje nós somos a Israel de Deus, que é a igreja de Deus. Deus nos escolheu. Deus nos elegeu para sermos santos. Capítulo 12 fala da evidência de uma transformação expressada através de relacionamentos com Deus e com as pessoas. Aqui está aquele famoso versículo que nós somos transformados de glória em glória pela renovação do nosso entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então Paulo ele vai discorrendo sobre esse assunto no capítulo 12. Capítulo 13, Paulo fala da relação dos crentes com as autoridades constituídas por Deus. Ele não está dizendo que toda autoridade procede de Deus, porque seria incoerente uma autoridade mal e a gente submeter uma autoridade mal, não faz sentido. Então, se a autoridade é mal, não está no padrão de Deus, obviamente nós não devemos obedecer. Agora, se a autoridade constituída por Deus procede essa autoridade de Deus, é claro que a gente deve submeter. A gente teve um tempo de discipulado de liderança, onde a gente abordou o tema autoridade espiritual. Como que eu posso exercer autoridade espiritual se eu não sei submeter a um pai, uma mãe, dentro de casa primeiro? Não submeto a um professor na escola? Não submeto a um líder dentro do trabalho? Não submeto a um líder na igreja? Não faz sentido, irmão. Não tem como, por quê? Aí é uma falha de submissão e autoridade dentro do lar. Então, se a pessoa não consegue submeter a um líder, uma autoridade constituída por Deus, claro que lá na raiz é porque ele nunca conseguiu submeter uma autoridade constituída pelo Senhor. No capítulo 13, capítulo 14, 15, Paulo fala do relacionamento com os irmãos e com aqueles que pensam diferente de nós. A nossa relação entre nós e a relação com as pessoas que não compartilham da mesma fé. E por fim, capítulo 16, são as saudações para as pessoas especiais com que Paulo teve contato, mostrando que Paulo era um homem que tinha bons relacionamentos com as pessoas. Era um cara
se fosse do coach, é um cara que tinha um bom network. Mas não existe network no reino de Deus, meu amigo. No reino de Deus existem bons relacionamentos. Porque network significa que você se relaciona com aquela pessoa por uma oportunidade e não por um propósito. A gente falou sobre isso no domingo passado. Quem lembra? Quem lembra? A gente não pode se relacionar por uma oportunidade, mas sim por um propósito. Então, network, as pessoas se relacionam por uma oportunidade e não por um propósito. Agora, entre nós, nosso relacionamento deve ser baseado por propósito. Beleza? Então aqui de uma visão panorâmica do que Paulo está abordando no livro de Romanos. Mas vamos focar aqui no texto que a gente está abordando. Romanos capítulo 1, versículo 1. Aqui ele fala assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Repete comigo: servo, apóstolo, separado. Então ele começa a escrever o livro falando: Paulo, servo. Sabe o que significa servo no original? Doulos. E sabe qual é o significado? Escravo. A palavra servo aqui, irmão, foi traduzida, mas não é a tradução correta. A tradução correta é doulos, no original grego, que significa escravo. Por exemplo, tem alguém CLT aqui? Lá no CLT você tem seus benefícios, você tem férias, você tem um salário de férias e você tem um 13º, não é verdade? Você tem um 10º. Maravilhoso. Agora, escravo tem direitos? Escravo tem benefício? Claro, graças a Deus, nós não vivemos na época da escravidão hoje, pelo menos no nosso contexto aqui. Existe escravidão hoje? Sim. Bem escondido, mas existe. Mas naquela época, a escravidão, ou até no Brasil, há uns anos atrás, nos séculos passados, havia escravidão e era normal. Só que o escravo, ele era comprado. O escravo era raptado, era arrancado da sua terra, geralmente da África, trazido para o Brasil, de situações insalubres. Muitos morriam, tanto é que jogavam muitos no oceano da vida, os tubarões vinham e pegavam tudo. Tanto é que o porto de Suape, lá em Recife, é um grande reduto de tubarões. Por que tem muito tubarão em Recife? Porque foi uma região onde muitos negros foram lançados dos navios. E ali se concentrou um grande número de tubarões e também as águas são quentes. Tubarão gosta de água quente. Então, irmãos, eles vinham em situações insalubres contra a sua própria vontade. Eles não tinham direitos, não tinham benefícios, não tinham férias, não tinham absolutamente nada. Então, quando Paulo está usando essa palavra servo, escravo, ele está dizendo: eu sou escravo de Cristo Jesus. Aqui, meu amigo, a gente fala que acaba ali aquela visão dos arminianos. Sabe qual é a visão dos arminianos? Eu tenho meu livre-arbítrio. Quando você é um escravo de Cristo, você já não tem mais opinião própria. A sua vida é pautada em obedecer aquilo que Deus está dizendo. Ou você é servo, ou você é escravo. Porque o servo, ele faz acepção de pessoas. O servo, ele faz acepção de áreas que ele quer servir. Eu quero servir numa área que eu gosto. No reino de Deus, você não serve em áreas que você gosta. Você serve em áreas que precisa. Isso é importante. Então o servo, ele sempre faz uma acepção de pessoas, de lugares que ele quer servir. O servo, ele sempre está em busca de uma meritocracia, de aceitação. Eu só faço se alguém for me aceitar. Lembra do filho mais velho, da parábola do filho pródigo? Pai, eu nunca te desobedeci. Sempre estive ao teu lado. Ou seja, a obediência dele era baseada em meritocracia. Eu só estou aqui, pai, porque eu quero alguma coisa em troca. O Senhor nunca me deu um cabrito. Olha só. A petulância. A falta de respeito. Na verdade, a parábola mostra que os dois estavam perdidos. Um perdido do lado de dentro e outro perdido do lado de fora. Então, o primeiro ponto aqui que a gente precisa aprender aqui, irmãos, é que nós somos chamados de escravos de Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo fala sobre isso. Estou crucificado com Cristo. Se você está crucificado com Cristo, irmão, a sua vida é pautada em fazer a vontade de Deus, até mesmo no dia que você não quer. Lembra? É uma luta
interna dentro de nós. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu quero, esse eu faço. É uma luta interna todo dia. Então Paulo está dizendo, você precisa crucificar a tua carne, cara. Precisa crucificar a tua carne todo dia para viver a palavra de Deus. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Se de fato nós queremos seguir a Cristo, se nós queremos viver uma vida crucificada com o Senhor, nós precisamos renunciar todos os dias e tomar a cruz de Deus, de Jesus. E ele fala também, chamado para ser apóstolo. Aqui está um ponto interessante, que a gente ensina até na escola Wake. Todos são apóstolos? Obviamente não. Mas existem três termos da palavra apóstolo. Primeiro termo, a Bíblia está se referindo a uma pessoa que levava uma mensagem de um lugar para outro, principalmente quando tinha guerra. E devia ser uma pessoa de confiança. E esse apóstolo era um cargo lá no reino dos romanos. Era uma pessoa responsável de levar uma mensagem de um lugar para outro. A palavra, por exemplo, apóstolo é aquele que carrega uma mensagem especial. Nesse caso, todos nós somos. Que cada um de nós carregamos uma mensagem especial, que é a mensagem do Evangelho, amém? Nós temos a responsabilidade de levar a mensagem de um lugar para outro. Agora, o segundo termo, ele era usado para se referir a levar uma mensagem de uma igreja para outra. E eles passavam por grandes perigos, irmãos, para levar essa mensagem. Havia grande perseguição. E o terceiro termo, a palavra quando a gente encontra na Bíblia, apóstolo se refere a um missionário. Mas agora, no que diz respeito ao ofício de apóstolo, não existe. Na mesma autoridade, na mesma unção que os 12 apóstolos de Jesus não existe mais. Por quê? Para você ser considerado um apóstolo naquela época, você precisava passar por 2 crivos. Qual era o primeiro crivo? Você devia ter andado com Jesus. Segundo crivo, você tinha que ter visto Jesus ressurreto. Você não andou com Jesus e muito menos você viu Jesus ressurreto naquela época. Então, quando eles levantaram um para substituir Judas, que havia se perdido, eles chamaram 2 homens e fizeram o quê? Fizeram um sorteio entre os 2. Fizeram um sorteio entre eles. E qual era o critério? Esses 2. Precisava ter andado com Jesus e precisava ter visto Jesus ressurreto. Aí levantaram e caiu o nome sobre Matias. Matias substituiu Judas. Então, agora, no que diz respeito à vocação, ao chamado apostólico, todos nós somos apostólicos. Mas não significa que todos nós somos apóstolos, amém? Não adianta a gente colocar uma placa lá na frente, Igreja Apostólica, Cultura do Rei. Se não tem a vocação apostólica. Tem um monte. Já andou, só você andar aqui no Taboão da Serra, já encontra um monte, né? A gente fez parte de uma igreja apostólica, né? Igreja apostólica. Não tinha nada de apostólico, irmão. Nada. Nada de apostólico. Então, o que é o apostólico? É alguém que carrega a mensagem do Cristo crucificado e do Cristo ressurreto. Então, ele carrega essa mensagem. Então, ele fala, chamado para ser apóstolo. E terceiro ponto aqui, dessa primeira aplicação prática, Paulo está dizendo, chamado para ser separado para o Evangelho de Deus. Separado, palavra santo, por exemplo, repete comigo, santo. Santo significa separado. Separado o quê? Para o Evangelho de Deus. Não é para o Evangelho da igreja, não é para o Evangelho de qualquer pessoa que esteja aqui, mas o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho? Uma boa notícia de que nós somos salvos por Cristo Jesus. A obra de Cristo não é a minha obra, não é a minha habilidade, não é o meu intelecto, mas a obra de Cristo na cruz me salvou. Do quê? Da ira vindoura de Deus. E fica claro isso aqui. Sabe, tem algumas pessoas que falam assim, que esse é um pouco do ponto de vista, não é nem do calvinismo, mas é a Bíblia. Chamam essas pessoas de, nossa, que absurdo, vocês pregam um Deus irado, vocês pregam um Deus que abomina as pessoas, que não é nada disso. Jesus, ele se torna o alvo da ira de Deus. Quando ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A oração dele ali, irmão, não era para, se tivesse Deus uma chance de me não tomar esse cálice, e aí ele simplesmente não viu nada de Deus naquele período. Então foi uma oração de submissão, afasta de mim esse cálice. O que tinha no cálice? A ira de Deus. Então Jesus, ele toma a ira de Deus para si. E ali acontece o quê? Que a gente vê, o paradoxo da cruz. Jesus se torna o alvo da ira de Deus
para que eu e você nos tornemos salvos do quê? Da ira de Deus. Você salvo, Jesus o alvo. Quem está entendendo isso? Isso é a graça de Deus. Paulo está explicando sobre isso nesse livro. Então, quando ele fala assim, separado para o evangelho de Deus. Então, do que a Bíblia fala? Do evangelho. Qual é o tema central mesmo do livro de Romanos? O evangelho. Qual é o tema central do ministério de Jesus? O evangelho. Qual é o tema central do ministério de João Batista? O evangelho. Qual é o tema central de Apocalipse, de Gênesis? O evangelho. A Bíblia fala do evangelho desde que o mundo é mundo. O evangelho não começa em Jesus. O evangelho é manifestado em Jesus. E é continuado através da nossa vida, empoderado pelo Espírito Santo. Porque quem fez o módulo lá do evangelho vai ver que existe a criação de Deus, tudo que Deus criou, ele disse é bom. Segundo capítulo do evangelho fala da queda do homem, mas o homem desobedeceu ao mandato cultural de Deus, foi lá e comeu do fruto. E comendo do fruto, seus olhos se abriram e ele foi agradável ao paladar. E ali veio o quê? A corrupção do sacerdócio. É por isso que o homem não governa, porque o homem peca. Ele não consegue governar. Ele está perdido. Ele está com a natureza caída, coração caído. Ele não lidera, ele não consegue liderar. Irmãos, observa na sua vida, observa em volta. Nós fomos chamados para liderar, a gente gostando ou não, fomos chamados para liderar e governar. Quando nós não estamos exercendo esse mandato cultural de Deus, significa que nós precisamos de redenção, que é o 3º capítulo do Evangelho, que fala sobre como nós fomos salvos. E não fomos salvos pela nossa obra, fomos salvos pela graça de Deus, através da obra de Cristo na cruz. Nos salvou pela graça, mediante a fé. Nós só precisamos da fé. É por isso que está chegando a Reforma Protestante, celebração, né, no final do mês. Tanto é que Lutero, tanto é que tem uns 5 pontos do calvinismo, eu não vou entrar nisso, mas também fala dos 5 solas, somente Cristo, somente a fé, somente a palavra de Deus. E vai abordar sobre isso. Então, o primeiro ponto, aqui esse ponto, somos separados para o Evangelho. Quem aqui é separado para o Evangelho de Deus? Amém? Segunda aplicação prática que nós aprendemos aqui, é que a fé em obediência produz vida. Repete comigo, a fé em obediência produz vida. Olha que diz no versículo 5. Por meio dele, recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. Olha que interessante. Olha só, tem uma frase de Charles Spurgeon que ele diz o seguinte: a graça que não muda a minha vida não salva a minha alma. A graça que não muda a minha vida não salva a minha alma. Olha que interessante isso. Porque ele fala que por meio de Cristo recebemos o quê? A graça, o favor imerecido. Não foi pela nossa obra, mais uma vez, mas pela obra de Cristo. E apostolado, chamado apostólico, para chamar todos os gentios. Quem são os gentios? Nós. Nós não fazemos parte do povo eleito de Deus. Mas lembra que esse sempre foi o desejo do coração de Deus? Um povo eleito, uma nação santa, um povo adquirido. Ou seja, os judeus rejeitaram e nós abraçamos aquilo que eles rejeitaram. Lembra da fala da mulher Sirofenícia? Senhor, me dá só as migalhas que eles estão deixando cair da mesa dos seus donos, que já me basta. É como se ela conhecesse João capítulo 1. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, deixa eu falar uma coisa, ninguém perde a salvação. O que acontece é que as pessoas rejeitam a salvação. E por isso elas vão para o inferno. Essa é a verdade. Então as pessoas vão para o inferno não pela graça que foi dada para elas, mas pela rejeição da graça que foi oferecida para elas. Rejeitaram a graça. E a graça é maravilhosa, irmãos. A graça nos libertou. Então, a graça que não muda a minha vida não salva a minha alma. E essa graça de Deus que nos salvou. E ela tem mudado a nossa vida, amém? Tem transformado a nossa vida. E olha só o que vai dizendo. A obediência, chamar todos os gentios, a obediência da fé por causa do seu nome. Então essa graça nos leva à obediência. Deixa eu falar uma coisa. A graça fez o que você não pode fazer.
salvar a si mesmo. Mas a graça não pode ler a Bíblia para você. A graça não pode orar por você. A graça não pode congregar por você. A graça não pode abençoar por você. A graça fez o que você não podia fazer por você mesmo, mas a graça não pode exercer essa prática do desenvolvimento da nossa fé cristã no nosso dia. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, para fazermos boas obras. O que é fazer boas obras? Abençoar, servir, congregar, ler a Bíblia, orar, adorar. Isso é a graça. No Raiz a gente fala sobre isso, sobre a manifestação da graça. O que é a manifestação da graça? Cara, a gente pode congregar junto, a gente pode orar junto, a gente pode adorar a Deus juntos, a gente pode servir, abençoar. Cara, isso é a graça de Deus. É o presente de Deus para a nossa vida. Então a fé em obediência, ela produz vida. À medida que nós obedecemos, conjunto com a fé, cara, gera vida dentro de nós. E não é rápido, é aquele crescimento no tempo certo. A árvore frutífera, ela não cresce rápido. A árvore frutífera, ela cria raízes para baixo, para que os frutos apareçam em cima. Esse é o poder da graça de Deus na nossa vida, amém, irmãos? Então a fé em obediência. Não adianta eu ter apenas fé, porque até o diabo tem fé e treme diante de Deus. E quando você fala para o Satanás, sai em nome de Jesus, ele tem que obedecer. Porque ele não suporta a autoridade e o poder de Deus. Nesse caso, ele tem que obedecer. Mas ele não obedece à graça. Ele não obedece aquilo que Deus deseja. Então o cara que está, quando a gente fala assim, a pessoa está endemoniada. O que é um endemoniado? É um cara que não se submete à vontade de Deus. Porque talvez na tua escola, o endemoniado era aquele cara que colocava a mão para trás e falava, tô dentro, vou sair. Aí os caras ficavam fazendo entrevista com o Satanás, né? Quem é você? Ah, meu nome é fulano. Você tá, é sua legião. Cara, isso aí é uma palhaçada. Isso é circo. Tá dando ibope para Satanás, meu amigo. Ele traz o quê? Entretenimento. Ele quer isso, ele quer show. Ele não tem lugar de fala. Ele tem que sair em nome de Jesus. E pronto, acabou. Então, ele tem fé, ele tem fé. Sim, ele crê no nome do Senhor. Só que ele não obedece e também não gera vida. Então, o cara que está endemoniado, na nossa cabeça, né, mística, é aquele cara que ficava com a mão para trás e falava meio torto, mas endemoniado. Lembra de Judas, que traiu Jesus? Qual foi o momento que ele colocou a mão para trás? Qual foi o momento que ele falou torto? Nenhum. Ele simplesmente, Jesus deu o cálice para ele, e aí o que acontece? Ele saiu e foi trair Jesus. Então a gente tem um folclore na nossa cabeça, que até Satanás é o tridente na mão, com um capeta, com um rabo, não sei o quê. Satanás, o anticristo não vai vir dessa forma como você pensa. O anticristo, ele vai querer falar de paz. Ele vai ser um cara político e religioso. E ele vai tentar unificar todas as coisas. Não tem unificação. Por exemplo, vamos falar de paz lá no Oriente Médio. Não vai ter. Até que Jesus venha. Só Jesus tem poder para trazer a paz que nós esperamos, que a sociedade espera. Não são os homens com a política, com a religião que vai trazer a paz para aquela região. Somente Cristo que vai trazer a paz. E é um tema que Paulo aborda aqui na Bíblia sobre os fins dos tempos, irmãos. Ele fala muito sobre isso. Mas vamos avançar aqui. Terceiro ponto que nós aprendemos, versículo 6 e 7. Terceiro ponto é chamado para pertencer. Repete comigo. Chamado para pertencer. Olha só o que diz versículo 6 e 7. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que estão em Taboão da Serra, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, pertencemos a Cristo tanto na vida quanto na morte, porque existe uma esperança, irmão. Claro que a gente não tem que morrer para entrar na glória, não. Eu posso viver a glória aqui agora. Já. Trazer a realidade de Deus aqui nessa terra. Tanto é que Jesus ensina, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Sinais, milagres e maravilhas, irmãos. Eu preciso de milagre, meu amigo.
Não adianta também a gente ficar costurando teologicamente, didaticamente, tudo isso, se nós não estamos vivendo uma vida de sinais, milagres e maravilha toda semana. É que o Theo não quis vir contar aqui, que ele ficou com vergonha. Mas ele, na sexta, quando teve aquele vendaval, tava eu e o Joaquim no shopping, né, Joca? Tava esperando a Érica e a Elis e o Theo, que foram pro circo. E eles todos empolgados, irmão. Pensa, tudo empolgado, feliz. Eu falei, daqui a pouco encontro vocês. Aí, de repente, tava eu e o Joaquim na livraria, que é um lugar que a gente gosta, e abriu uma livraria nova no shopping Tabuão. Então a gente ficou lá, né, Joca? E de repente, assim, uma ventania começou a arrastar um monte de coisa, o pessoal gritando dentro do shopping, sai daqui, vai pra lá. E a gente pensou, meu Deus, será que o teto vai cair? A gente olhando assim pra cima, né? E aí depois passou aquele vendaval todo, aí chega o Theo chorando, né? Eu falei, que foi, filho? Ele tava emocionado. Mas a emoção dele, ao vir conversar comigo, não era de medo. Medo ele tava antes, mas era uma fala de choro de gratidão. Ele falou assim, chorando, pai, eu orei e Deus respondeu. Eu falei, o que Deus respondeu, filho? A tempestade passou, pai. Porque enquanto isso a Érica gravou, eles estavam chorando. Ah, meu Deus, é o Milton, né? O furacão Milton chegou aqui em Taboão da Serra, eles gritando, e a Elis colocou a mão no ouvido, começou a gritar, as crianças começaram a gritar. Eu falei, misericórdia, meu. Aí o Theo falou assim, pai, veio um medo no meu coração, eu orei. Eu falei, Deus, faz a tempestade parar. E na hora que ele terminou de orar, a tempestade passou. Na fé dele, para ele assim, pai, foi a minha oração. Eu falei, amém, filho. Claro que pode ter juntado várias outras pessoas, né? Mas para ele foi, puxa, Deus ouviu a minha oração. Ele experimentou um milagre, irmão. Sabe? Assim, do dia a dia. Como a gente viu, né, a Lorena uns domingos atrás falando do celular dela, tadinha, que levaram. Mas Deus falou no coração dela acerca daquilo que ela precisava ouvir, né? Foi a forma como ela encontrou de ouvir a voz do Senhor, sabe? Nessa situação. Então aqui a gente vê quando fala aqui o chamado para pertencer, ele diz, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Lembra que foi falado? Nós éramos os ramos bravos, mas fomos enxertados em Cristo para pertencer a um povo de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa, como é bom pertencer em Cristo. Eu lembro que na minha época de grunge da vida, meu irmão lembra um pouquinho dessa época aí, cara, você é um jovem perdido, desorientado, você quer pertencer a algum grupo. Você quer ser aceito por alguém. Você quer falar a mesma língua, você quer andar nos mesmos lugares, você quer gostar das mesmas coisas, e aí vem aquele grupo de afinidade. Puxa, cara, você gosta das mesmas coisas que eu. Nossa, você gosta de ir nos mesmos lugares que eu. Mas se tem um lugar, meu irmão, que você vai encontrar pessoas completamente diferentes de você, é na igreja. Você pode se relacionar com pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Se vestem do mesmo jeito que você. Falam o mesmo que você fala. Mas se tem um lugar onde a gente vê a multiforme graça e sabedoria de Deus, é dentro do ambiente congregacional. Cada um diferente, cada um numa profissão diferente, cada um numa velocidade diferente, cada um vivendo coisas diferentes em Deus, mas todos nós pertencemos a Cristo. Essa é a beleza. Ele fala no versículo 7, a todos que estão em Taboão da Serra, em Bu, Tapsirica, em São Paulo, amados de Deus, chamados para serem santos. Aqui nós cremos na eleição de Deus. Ah, mas Deus é exclusivista. Deus, ele escolhe quem ele quer mandar para o céu e ele escolhe quem ele quer mandar para o inferno. Cara, não é bem assim. Não é bem assim. Mas Deus sabe, ele é soberano. Ele sabe aqueles que realmente se entregarão à vontade dele e aqueles que não vão se entregar. E aqueles que se entregarem à vontade dele serão transformados de glória em glória. À medida que nós respondemos ao Evangelho, nós temos microtransformações diárias na nossa vida, nos preparando para o grande dia do Senhor que virá.
E nós aguardamos com grande expectativa esse dia. Então nós pertencemos a Cristo, que foi o primeiro versículo que Joaquim e Theo memorizaram. Se nós pertencemos a Cristo, pertencemos tanto na vida, como também pertencemos na morte. Essa é uma grande verdade. E a morte não é apenas a esperança quando nós estaremos em novos céus e nova terra, na nova Jerusalém, mas nós estamos mortos para o pecado e vivos para Cristo. Essa é uma grande verdade. Mas ele fala aqui que a gente aprendeu, o terceiro pilar que a gente aprende aqui de maneira prática, chamados para pertencer. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, em Cristo nós pertencemos ao corpo de Cristo. Pessoas completamente diferentes, mas que componham esse corpo. Um é um braço, outro é a perna, outro é o ombro, outro é a cabeça, outro é o olho, mas todos nós temos uma função específica dentro desse corpo. E quando você entende quem você é, você vai entender o chamado que Deus tem para você fazer. E aí você não fica perdido. Você fala assim, cara, meu chamado em Deus é isso. Meu chamado em Deus é aquilo. Então fica claro para você. O problema é a gente ser bem-sucedido em uma área que Deus não nos chamou. Então, quanto mais clareza nós tivermos em nossa identidade, em nosso propósito, mais claro será aquele chamado que nós recebemos de Deus para fazermos algo para o Senhor. Amém, queridos? E assim nós iniciamos essa série, o Poder de Deus, que a gente vai mergulhar nesse livro de Romanos aqui. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro ponto, nós somos chamados para sermos servos apostólicos e separados. Segundo ponto, a fé em obediência produz vida. E terceiro ponto, chamados para pertencer. Nós fomos chamados para pertencer ao corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.